Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre controladoria com o seguinte tema: a controladoria e as funções do controller, tá? Antes da gente ir para a aula propriamente dita, deixa eu só fazer dois pedidos para você. Se você gostar dessa aula, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui no vídeo, tá bom? Que ajuda bastante o nosso trabalho. E o pedido dois é, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que você aproveita tudo que tem por aqui e ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá? Ah, então vamos lá, pessoal. Pedidos feitos. Vamos para a nossa aula. Lembrando que, avisando que essa aula aqui ela é baseada em capítulo do livro Controladoria Estratégica, Textos e Casos Práticos com Solução, dos autores Luiz Martins de Oliveira, José Hernandes Pérez Júnior e Carlos Alberto dos Santos Silva, tá? Eu utilizo a 11ª edição. Esse livro é da editora Gen Atlas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, algumas considerações iniciais, já trazendo aqui o conceito, né, de controladoria que os autores adotam. Então veja, disse assim: pode-se entender controladoria como o departamento responsável pelo projeto, elaboração, implementação e manutenção do sistema integrado de informações operacionais, financeiras, contábeis de determinada entidade, com ou sem finalidade lucrativa, sendo considerada por muitos autores como o atual estágio evolutivo da contabilidade. E aí, alguns pontos importantes da gente comentar em cima desse conceito, pessoal. Primeiro de tudo, a gente está trabalhando aqui com o entendimento de que controladoria é um departamento, tá? É um departamento dentro da empresa. Por que isso? Porque você pode encontrar também controladoria como sendo a definição de uma área de conhecimento, uma ciência, tá? Que é até o que se põe aqui no finzinho dessa definição, ó, considerada por muitos o atual estágio evolutivo da contabilidade. Há também quem considere uma área de conhecimento, uma ciência. Não é nosso foco aqui nessa aula, tá? A gente vai focar no conceito de que controladoria é um departamento da empresa, de uma empresa. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Deixando claro, a gente está trabalhando aqui na linha de controladoria como departamento. É, e aí, ó, o que se faz na controladoria, né? Então, se projeta, elabora, implementa e se mantém sistema de informações. Então, o trabalho da controladoria está muito ligado à integração desse sistema de informações, né? São informações de diversas áreas da empresa, operacionais, financeiras e contábeis. Então, também, a controladoria está muito ligada à integração de informações, ao sistema de informação, tá? E também mais um ponto importante a se comentar é que ele fala aqui, ó, de entidade com ou sem finalidade lucrativa. Isso implica dizer que controladoria, né, é um departamento que pode ser encontrado tanto no primeiro, segundo como terceiro setor, tá? Pode ser encontrado em ambiente privado, em ambiente público ou também nas chamadas entidades sem finalidade de lucro, né, o terceiro setor, tá? Então, não interessa muito o tipo da empresa. Controladoria é um departamento que tem sua aplicabilidade em qualquer tipo de entidade, tá bom? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos em frente falar aqui da estruturação da controladoria, tá? E aí eu trouxe esse organograma que é lá do livro, daquele livro que eu indiquei no início, tá? Que ele traz o seguinte: pode-se visualizar a controladoria estruturada em dois grandes segmentos. A depender da obra que você esteja estudando, esse organograma pode estar um pouco diferente, né? Cada autor ele desenha de uma forma particular. Mas, assim, não foge do conceito do que se abarca dentro da controladoria, tá? Então, essa é a divisão adotada nessa obra e eu acho interessante e trouxe aqui para a gente. Que ele divide a controladoria em dois grandes segmentos: ó. Planejamento e controle e escrituração contábil e fiscal. Então, a controladoria abarca tudo isso, tá? E aí vamos falar primeiro da parte de escrituração contábil e fiscal, que seria a parte mais tradicional da controladoria,
que é abarcar as seguintes atividades: a contabilidade financeira da empresa, né? Ou seja, a elaboração dos relatórios financeiros, a contabilidade de custos, aquela mais clássica, né? Que você tem que apurar custo para, inclusive, calcular tributos, a contabilidade tributária também, né? Que você tem que apurar, né? Os impostos, enfim, e controle patrimonial, né? Que você tem a salvaguarda aí dos ativos também. Tudo dentro dessa parte de escrituração contábil e fiscal, que é o que se define aqui como uma parte mais tradicional, tá? Do trabalho da controladoria. E aí a gente vem para o segundo eixo, que seria de planejamento e controle, que é definido como sendo as atribuições mais modernas da controladoria, de planejamento e controle, onde a gente tem a atividade de orçamento e projeções, né? Então, a controladoria trabalha muito em cima de orçamento. E orçamento implica projeções, né, de demonstrações contábeis, inclusive. A parte gerencial da contabilidade, né, então, metas de desempenho, indicadores, a contabilidade por responsabilidades, né, isso é relativamente comum dentro de empresas grandes, né, onde você atribui responsabilidade, seja por cento de custo, por cento de receita, né, enfim, mas atribuir a responsabilidade para cada setor, cada departamento. Também acompanhamento do negócio, estudos especiais, né, você precisa entender dessa parte mais estratégica, tá certo? E também o planejamento tributário, né, que não é só apurar e pagar tributo. Você fazer todo um planejamento ali para ver melhores opções, né, para a empresa, enfim. Isso seria a abordagem mais moderna, segundo os autores, da controladoria. E aí tudo isso, ó, lá embaixo, sistema de informações gerenciais, tudo isso tem que estar interligado entre o sistema que suporta a controladoria. Tá? Então, como eu disse, em outras obras você pode encontrar um pouco diferente esse organograma, mas a ideia é essa, né? A controladoria ela pode abarcar tudo isso, todas essas atividades, tá bom? As mais tradicionais e as mais modernas. E aí, quais são as funções da controladoria? Dentro dessa própria obra, né, eles trazem uma citação do Canitz, 1977, que é o livro de controladoria do Canitz, que ele, didaticamente, ele resume dessa forma aqui as funções da controladoria. E aí, novamente, é um resumo que eu gosto, que faz sentido para mim, eu acho bastante didático. Se você olhar outras obras, você vai ver um pouquinho diferente, né? Talvez um a mais, um a menos, ou com sinônimos, outras palavras, mas a ideia, né, a essência é essa daqui, tá? Então, os próprios autores, eles utilizam, eu gosto também, eu trago, né, esse resumo que o Canitz faz, que ele aponta as seguintes seis etapas, né, das funções da controladoria. Primeiro, a função de informação, né? Essa talvez a mais óbvia, né? Você ele diz, eu compreendo sistemas contábeis, financeiros e gerenciais. Você tem que prestar informação, você traz informação. Segunda, motivação, né? Porque faz parte ali da controladoria você fazer orçamentos, projeções, então, queira ou não, você também elabora metas, né? Você participa da elaboração de metas, traça metas, então isso motiva, né? Isso tem um efeito sobre o comportamento, tá? Então, informação, motivação, coordenação, né? Por aquele organograma que a gente viu, a gente observa que a controladoria ela tem abarca bastante áreas. Então, você tem uma função de coordenação ali no meio também, né? E diz, ó, centralizar informações, né? E é onde o controller toma conhecimento de eventuais inconsistências e sugere soluções. Então, também, então, ó, informação, motivação, coordenação, avaliação, né? Se você está ali elaborando diversos orçamentos e atividades, você tem que avaliar, né? Você tem que interpretar os fatos, informações e avaliar resultados por área, por processo, por atividade. Então, você avalia também, né? Está dentro das funções. Então, informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento, fundamental, né, na atividade da controladoria, que você vai participar da determinação e mensuração dos planos da empresa, né? Então, participar desse planejamento. E aí, ó, então, informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento. E a última, acompanhamento. Se você está planejando, você precisa acompanhar, né?
que você tenha planejado, você vai verificar e fazer esse controle do que está sendo, do que está sendo executado em relação ao planejamento, né? Para que você possa corrigir falhas e revisar alguma coisa que seja necessária, tá? Então, são essas as seis funções, né, que o autor coloca: informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento. Na verdade, é um ciclo, né? Você gera informação, ela motiva, você participa de avaliações, e aí faz planejamento, você tem que ver se o executado está ou não de acordo com o planejamento, e aí volta para mais informações e correções, né? É um ciclo, tá? As funções da controladoria, resumindo, elas são um ciclo. E esse ciclo, em essência, não muda, né? Talvez algum autor ou outro tenha uma forma diferente de colocar, né, didaticamente falando, mas esse ciclo das funções da controladoria, que em essência é esse, tá? Ele não se modifica. E aí, agora, indo para as características da função do controller, que é o profissional maior da controladoria, né? Aí a gente tem alguns comentários interessantes a fazer. O primeiro deles, dependendo do organograma da empresa, né, de como ela se estrutura, esse título controller pode ser aplicado a diversos cargos, em áreas administrativas, contábeis e financeiras, com níveis maiores ou menores de responsabilidade e com remuneração que se adequa a setor e porte. Então, você pode ter controller por área, né? Dentro daquele grande organograma que a gente mostrou, pode ter algum controle por área, ter o controller geral, né? Então, isso vai depender de como a empresa ela é estruturada, tá? Ah, mas, aí, segundo ponto, de qualquer forma, independente de qualquer organograma, de qualquer estruturação, a gente entende por controller que ele é necessariamente um dos principais executivos da empresa, né? Ele está numa alta diretoria, num alto cargo, e que está sempre atrelado à gestão de sistema de informações, tá? Isso aí, independente de como a empresa se estrutura, um controle vai ter que lidar com isso, tá? Um terceiro ponto importante também quando a gente fala de empresas de menor porte, onde realmente empresas de menor porte ela não costuma ter setores e divisões muito bem separados, né? E bem estruturados, é uma coisa mais conjunta. Então, assim, quando você é um controle de uma empresa de menor porte, você também pode terminar sendo responsável por outras atividades, além do que a gente já conversou até aqui, como, por exemplo, a parte de TI, a parte de finanças, a parte de departamento pessoal, entre outros, né? Então, como pode haver uma confusão de áreas em empresa menor, pode terminar que o controller tenha que assumir ainda mais atividades, tá certo? E o último ponto interessante também é que você pode, na verdade, ser controller, mas o cargo ali ele dá outro nome, a empresa adota um outro nome. E aí cita-se como exemplo aqui, gerente administrativo financeiro. Então, além disso, né, não necessariamente você vai levar esse título controller com você, mas você exerce uma atividade de controller, mas lá na empresa o nome é gerente administrativo financeiro ou qualquer outro, né? Então, também existe essa característica, essa peculiaridade dentro da função, tá? E aí a gente vai para para a última parte, né? O que é que se precisa, né? Quais são as exigências de mercado e os conhecimentos exigidos para a função de controle. Então, primeiro de tudo, controle, pessoal, não precisa ser necessariamente formado em contabilidade, tá? Essa é uma área que não é de atribuição única do contador, né? Você pode ser economista, administrador, engenheiro, enfim. Mas exige que você atenda a algumas exigências, né? Você tem alguns conhecimentos. E aí os autores listam alguns que são fundamentais, né? Primeiro, que você tem que, pode, não precisa ser contador, mas você tem que entender bastante de contabilidade e finanças. Primeiro ponto, né? Segundo e terceiro estão interligados, né? Você precisa entender bastante também sobre o sistema de informação e tecnologia da informação. E como a gente vem conversando aqui desde o início da aula, eles estão interligados, são atividades interligadas, né? Também, quarto ponto, os aspectos legais, né? Principalmente direito empresarial, direito tributário também, você tem que ter esse conhecimento, essa bagagem. Quinto ponto, métodos quantitativos. Você trabalha com muitos números, muitos cálculos e projeções. Você precisa
entender bem de método quantitativo, tá? Processos informatizados, né, de produção de bens e serviços, você precisa ter esse conhecimento também dos processos. Práticas internacionais de negócio, né? Tanto que se você procurar vagas para controller, você vai ver que se exigem vários idiomas, muitas vezes, que você domine. Não é porque controller, geralmente a gente está falando em empresas grandes, embora possam existir empresas menores. Então, empresas grandes, elas negociam muito com o exterior, né? Compra, venda, parcerias, e então você precisa entender. E fora do Brasil, muitas vezes as práticas são diferentes das que a gente adota aqui. Então, você precisa entender essas práticas internacionais. E os últimos dois pontos, né? Controles orçamentários. Orçamentos, se trabalha muito dentro de controladoria com orçamento. Então, você precisa entender de orçamento e de planejamento estratégico, né? Você vai participar, em maior ou menor medida, mas você vai participar das metas da empresa, né? De traçar metas, de planejar a empresa, até porque você está ocupando um cargo que exige isso, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a aula, tá? Se for qualquer dúvida, quer comentar alguma coisa, escreve aqui embaixo, que a gente troca uma ideia, tá bom? E repetindo aqueles dois pedidos lá do início. Primeiro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá aquele sininho da notificação, aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo por aqui. E, último pedido, gostou da aula? Curte aqui o vídeo, dá um joinha, tá bom? Dá um like aqui no vídeo, que ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.